Você seguramente ficou sabendo, acompanhou uma discussão idiota, infundada, sem sentido, que terminou em tragédia em Foz do Iguaçu na noite de sábado. Uma tragédia que foi filmada por duas câmeras, uma na rua e outra dentro de um salão de festa onde aconteceu a tragédia. Um policial penal federal, que antigamente a gente chamava de agente penitenciário, de carcereiro, agora tem esse outro nome, ele passou na frente de uma associação recreativa da qual ele é sócio. Li em algumas reportagens que ele era diretor dessa associação. E lá estava acontecendo a festa de aniversário de 50 anos de um guarda municipal. Não se sabe ainda, né? A investigação vai levantar se o policial penal que foi para lá, chamado Jorge José Guaranho, foi para lá porque ele ficou sabendo da festa do guarda municipal, que se chama Marcelo Arruda, se chamava, ou se ele passou lá e viu a festa. Bom, o fato é que o policial penal Guaranho, que é admirador do presidente Bolsonaro, se apresenta nas redes sociais como admirador do presidente Bolsonaro, foi para lá, e que o guarda, Arruda, é militante do PT, tesoureiro do partido, já foi candidato, etc. E fazia uma festa com a temática do PT. As imagens da câmera externa mostram o carro do policial se aproximando. Segundo relatos, a imagem não capta o som, ele gritou: "Aqui é Bolsonaro, Lula ladrão". O guarda, aniversariante, joga um copo contra o carro. Você vê que ele joga algo contra o carro. A apuração diz que é um copo com cerveja. O policial, segundo relatos, disse que voltaria para matar. O guarda foi até o carro dele, pega uma arma. E mais tarde, o que a gente vê é o carro do policial voltando. A gente vê que ele saca a arma, aponta para dentro do salão. Como era à noite, você vê os disparos, né? O fogo produzido pelo disparo. E aponta para dentro. A sequência continua sendo filmada pela câmera interna, né? O guarda foi baleado, cai no chão. Ele atira contra o policial, quer dizer, o policial atira nele, depois ele atira contra o policial. O guarda morre e o policial penal, o invasor, está internado em estado grave. É uma história horrorosa. E não é uma típica briga de bar. Não é uma briga de bar, em que duas pessoas simplesmente se desentendem, né? Claro que é uma briga em que duas pessoas se desentendem, como qualquer briga. Poderia ter acontecido no trânsito? Poderia. A gente tem muito disso no trânsito. Poderia. Mas aconteceu numa briga, numa discussão política. Isso é uma novidade. Se fosse uma briga de torcida, a gente já viu várias vezes, briga de trânsito, briga de bar, mas é uma briga, uma discussão política. De um lado um bolsonarista, de outro um petista, né? Que eles discutiram por algo que não tem solução. Não tem solução, o motivo da discussão. Nenhum bolsonarista vai virar petista e nenhum petista vai virar bolsonarista, assim como nenhuma briga vai fazer um palmeirense virar corintiano ou vice-versa, um flamenguista virar botafoguense ou vice-versa, enfim, atleticano virar cruzeirense, colorado virar gremista. Não adianta. No mérito, não tem o que fazer. As pessoas têm as suas convicções, as pessoas têm direito a ter um time, têm direito a ter uma crença religiosa, têm direito a ter um partido, têm direito a ter convicções sobre aborto, pena de morte, reforma agrária, Lula, Bolsonaro. Nenhuma autoridade, nada, tem força para evitar que quando dois extremistas se encontram, o pior possa acontecer. Agora, as autoridades, os líderes políticos, eles têm a obrigação de fazer o que estiver ao alcance deles para condenar o ato. Para condenar o ato de violência. E o que a gente viu nas condenações? Condenação burocrática. Foi isso que a gente viu. Pelo menos até agora,
O que a gente viu foi a autoridade indo para as contas nas redes sociais e no meio daquele monte de postagens que eles fazem todos os dias, muitas delas, a maioria feita por assessores, resolveram falar sobre o episódio. Veja, cadê o encontro, não do Lula com o Bolsonaro, é evidente, não faz sentido esperar isso, mas da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, marcado por um dos dois para fazer uma declaração conjunta pedindo toda discussão e nenhuma agressão. Cadê? Pedindo paz. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele soltou uma boa nota no Twitter. Boa nota, conclamando a classe política, a expressão dele, a lutar para combater esse ódio que vai contra, ele disse, os princípios básicos da vida em família, em sociedade e em uma democracia. Mas ele já conclamou, tá, mas ele já convocou uma reunião da classe política? Ele convocou, como presidente do Senado, convocou o presidente da Câmara, chamou o ministro da Justiça, chamou o presidente dos principais partidos? Não. Dá tempo. Lula soltou uma nota e tomou cuidado de pedir compreensão e solidariedade também para os familiares do policial penal Guaranho, aquele que entrou atirando e matou o guarda municipal. Ele pediu. Lembrou que gerou uma viúva, um órfão de pai, mas ele colocou no texto dele que isso foi estimulado por um discurso de ódio, estimulado por um presidente irresponsável. Era o momento de fazer uma crítica ao presidente Bolsonaro nessa hora? Era a hora de bater no presidente ou era a hora de só pedir paz? Detalhe, no mesmo dia da tragédia, o Lula esteve num ato na Grande São Paulo e fez um agradecimento a um ex-vereador que foi preso em 2018 e ficou 7 dias na cadeia, depois que ele empurrou um homem que xingou o Lula na porta do Instituto Lula. Aí o homem bateu a cabeça no caminhão, teve traumatismo craniano, poderia ter morrido. E o Lula disse que o companheiro o defendeu e ficou preso, abre aspas, porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. Não foi por isso que ele foi preso. Ele foi preso porque, ao empurrar o cara bateu a cabeça no caminhão e poderia ter morrido. Será mesmo que ele tinha que agradecer alguém que quase matou um homem? Não faz sentido esse tom. E o presidente Bolsonaro não deixou por menos. Nas redes sociais, ele pediu que as autoridades apurem o ocorrido, que é importante, não precisa nem pedir, mas é importante. Mas ele aproveitou para dizer o seguinte: é o lado de lá que dá facada, que cospe, que destrói patrimônio, que solta o rojão e cinegrafista, que protege terroristas internacionais, que desumaniza pessoas com rótulos e pede fogo nelas, que invade fazenda, mata animais, que empurra o senhor num caminhão em movimento. O episódio que eu acabei de descrever. De novo, o presidente falando da facada, que não tem nada a ver, já que ele foi atacado por um maluco, comprovadamente maluco, pela Polícia Federal 2 vezes, em 2 investigações feitas na Polícia Federal do governo dele. Ele sabe que o maluco que tentou matá-lo não tem nada a ver com o Lula. Era hora de falar isso? Quer dizer, a campanha nem começou. Ela vai começar ainda. Começou, claro, está na rua, todo mundo falando da campanha, mas ela ainda vai começar. Os debates. Debate da Band, dia 7 de agosto, para governadores. Debate presidencial, dia 14 de agosto. O horário eleitoral gratuito. Sabe, a campanha vai começar. Aí vem uma discussão, as discussões que não tem nada a ver. Ah, não, mas isso tem a ver com a política armamentista. Que política armamentista? É policial penal federal, tem direito e já tinha de usar arma. Ué, já tinha. O outro é um guarda municipal, também tem direito à arma. Quer dizer, não é que os dois que brigaram eram um filósofo
e o outro um agrônomo. Não é nada disso. São dois profissionais armados. Isso não tem nada a ver com a política armamentista. Esses camaradas andavam armados, andarão armados e tal. E volto, insisto, a estupidez humana não tem limite. Quando dois extremistas se enfrentam, é problema. Quem é o maior responsável nesse episódio? Obviamente é o cara que chegou atirando. Ninguém tem dúvida disso, ou tem? Ou é o cara que jogou cerveja? Quer dizer, o cara que jogou cerveja, ao jogar cerveja, ele está condenado à morte. O outro matou em legítima defesa, é isso? Claro que não. Claro que não. Ah, não deveria ter jogado cerveja. Bom, mas a condenação a jogar cerveja não pode ser a morte. O outro chegou atirando. As imagens mostram isso. Mas não vem ao caso. Isso é uma questão policial que deve ser investigada. O que vem ao caso, daqui para frente, para além da solidariedade, para além das declarações de apoio aos familiares, qual é o papel dos políticos? É fazer alguma coisa, não é só soltar uma notinha, não. Uma bonitinha, menos bonitinha. Ou então notinha com provocação, como fez o Lula, como fez o Bolsonaro. Ou então agindo com provocação, como faz sempre o Bolsonaro, como acabou de fazer no dia do episódio, por ironia, o Lula, ao defender o cara que quase matou um outro. Então é de se esperar dos políticos que façam algo. Reunião, nota conjunta, que não sejam conjuntas, mas que sejam simultâneas, que haja uma condenação, que é o que a gente cobra dos presidentes de clubes, né, Fábio? O tempo inteiro, da direção dos clubes de futebol, que condenem a ação das torcidas organizadas, porque isso é coisa de torcida organizada, bandido, na verdade, né? Enfiado no meio de torcida organizada. E tem maluco, o cara pega um pedaço de pau e joga na cabeça do outro para matar só porque o outro é do outro time. Os clubes não têm responsabilidade sobre isso? Tem. Aliás, os políticos que saem candidatos já condenaram isso e quando é com eles, eles não condenam. Então é chegada a hora não de fazer uma revisão de tudo que já aconteceu. O PT está dizendo que vai levar para o Tribunal Superior Eleitoral uma lista de 300 iniciativas, 300 atentados, 300 momentos em que o PT foi vítima de algum tipo de agressão. E teve agora, há pouco. O cara que jogou uma bomba caseira lá, o outro que sobrevoou com um drone num comício em que estava o Lula para jogar esterco e urina. São ações, pequenos movimentos, que se não houver uma condenação real, condenação, não dá. O vice-presidente Mourão deu uma declaração ridícula. Apesar de ter lamentado a tragédia, disse, é coisa que acontece todo dia. Não, é coisa que não pode acontecer em nenhum dia. Não deveria acontecer também briga de trânsito, não deveria acontecer briga de torcida organizada. Ok, nada deveria acontecer. As pessoas deveriam morrer de morte natural. De bala não tem cabimento. Mas não tem sentido ver a passividade e, num certo sentido, a aprovação das autoridades, dos políticos, né, de uma forma geral, dos líderes políticos, a uma violência que hoje vitima um, outro, amanhã vitima outro. Não é possível que a gente entenda que os políticos deram declarações adequadas para a gravidade do episódio. Se a gente quiser, dá para fazer a leitura mais generosa do que aconteceu. Não, isso é um episódio comum entre pessoas, um bebeu, o outro estava louco. Tá bom, então nunca nada vai ter consequência, significado, importância, tudo é fruto do acaso. Não. Que seja nesse episódio coisa de dois malucos, ou coisa do maluco bolsonarista, ou não vem ao caso. Mas que haja uma condenação e um movimento dos líderes políticos, presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Lula, presidente do Senado, presidente da Câmara, todos os agentes políticos, para a gente ter uma clara mensagem dada à sociedade dizendo: nós desaprovamos, quem faz isso e está do nosso lado, a gente quer longe,
E a gente não aprova. É fundamental, mas uma nota conjunta, um movimento, uma reunião para gerar fotografia, mostrar que há uma preocupação em discutir ideias e não discutir nesse nível pavoroso que a gente viu em Foz do Iguaçu.